Tratamos algum livro e para nós termos um entendimento mais profundo, nós temos que ter uma visão geral das Escrituras. Isso é como, por exemplo, uma ilustração boa dessa questão que os estudiosos dão, é quando você vai explorar uma floresta. Quando você vai explorar um terreno, uma floresta, o que você faz? Primeiro você faz um voo panorâmico daquele local, observando. Se você vai fazer uma trilha, uma descoberta no Amazonas, em alguma floresta muito fechada, primeiro você faz tem uma visão panorâmica daquele local, sobrevoando, mapeando, com os radares, sondas, outras coisas. Depois você vai por terra. E então você já tem ali um entendimento melhor do que você está observando ou procurando, ou do terreno que você está pisando. Da mesma forma na Escritura. Para nós termos o entendimento, estamos pregando em Jonas, estamos pregando em Malaquias, estamos pregando em Zacarias, estamos pregando em Lucas. E isso é muito também importante no Novo Testamento. Nós temos que ter uma visão panorâmica dos principais assuntos, do que trata todos os livros, qual é o assunto principal de cada livro da Escritura. Porque, por exemplo, se nós formos ler folha por folha, o Senhor vai falando com a gente, mas nós temos que entender o que aquele autor está querendo nos falar com esse livro. Por exemplo, Gênesis. Gênesis ele tem um assunto principal. Cada folha não é um assunto diferente. Então nós temos que observar assim, qual a intenção de Moisés, do autor, com Gênesis. E aí eu vou ler todo o Gênesis batendo naquela tecla da intenção do autor. Isso, quando você escreve um livro, uma carta para alguém, você tem uma intenção. Então a pessoa não pode ler um parágrafo da sua carta com uma intenção e o segundo com outra intenção. Ele tem que ler sabendo o que você está querendo falar ou comunicar a ele. Mesma forma, toda a Escritura, mesma forma, livro por livro. Então, nós vamos passear pela Escritura nessas próximas aulas, vai demorar bastante, porque nós vamos ver quantos livros der da Escritura, né? Então, e sem pressa. Então, nós vamos observar, se Deus permitir, toda ela e observar cada tema principal e o que aquele autor está querendo falar com cada livro. E aí, quando nós estivermos em algum sermão ou algum estudo num livro específico, você já vai entender mais ou menos o que aquilo tem a ver com o contexto geral, com o panorama da Escritura, né? Cada livro. Então vamos aos poucos também. Se os irmãos quiserem, nas próximas aulas trazerem um caderno, é muito bom na EBD, cada um ter seu caderno e anotando, por quê? Eu vejo que não é uma prática muito feita, mas nas aulas é bom porque, por vezes, assim, eu não sou bom de gravar só de escutar, eu tenho que escutar e anotar. E às vezes a gente tem aula, sai, passo ali, vai comprar uma coca, um frango, vai comprar arroz, vai lá no Zé comprar o churrasco, aí já se esqueceu. Mas se você tiver aquele caderninho, anotar e na semana passar o olho, você relembra tudo de novo, né? Então, para ser mais eficiente, é bom todos comprarem um caderninho, R$1, R$1,90 e uma caneta mais R$1 e trazerem para anotação. Eu acho que é mais válido do que aquele livrinho que nós estávamos utilizando, né? Porque por vezes também fica guardado em casa e não tem tanta eficácia. Então, assim, um bom estudo, ele requer essa revisão durante a semana, né? Então, vamos lá. Introdução ao Pentateuco. Todos já têm essa familiaridade com esse nome, Pentateuco? Alguém sabe o que não significa esse nome? Pode ser sincero. Todos sabem? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E por que tem esse nome, Pentateuco? Nós vamos observar isso. O que é Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando você vê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
você vai observar que esses 5 primeiros livros, eles são o Pentateuco. Então você sempre lembra já disso. 5 primeiros livros, Pentateuco. E agora, de uma forma geral, depois nós iremos entrar em Gênesis, Êxodo nas próximas aulas, nós observaremos do que o Pentateuco vai tratar. Pentateuco é um material escrito por Moisés. E aí nós vamos ver o que Moisés estava querendo tratar nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um tem uma função, ele escreveu, nós vamos observar já já como ele escreveu isso, mas cada um tinha um propósito. Cada livro ele escreveu de forma geral, mas cada um tinha um propósito. É interessante, eu coloquei essa imagem, esse é um rolo do Pentateuco. Os judeus, eles têm, assim como a nossa, né, a Bíblia judaica, porém, nas sinagogas, eles têm o rolo do Pentateuco. Então, eles vão lendo esse rolo, girando de um lado e de outro, e aí toda a escritura. No tempo que passou a ser uma tradição escrita, os rolos eram dessa forma. As cartas, os rolos que os judeus transportavam dos livros eram assim. O livro do profeta Isaías, Jeremias, Zacarias, todos eles eram transportados assim em rolo. Então, quando os arqueólogos eles acham escritos, eles acham assim, rolo. Por isso que é difícil, às vezes, eles acharem perfeitos, porque como está enrolado há muitos anos, 1000 anos, 2000, 3000, 4000 anos, e aí quando você vai desenrolar, ele vai fragmentando e rasgando e ficando pó, né? Então é muito difícil o trato desses rolos, né? A expressão significa 5 rolos, são 5 rolos da escritura. Os judeus normalmente chamam de Torá, quando você ouvir em algum jornal, alguma coisa falando da Torá, ele se refere aos 5 primeiros livros ou livro da lei dos judeus. Hoje também eles podem se referir à Torá como toda a Bíblia judaica, que seria o nosso Antigo Testamento, mas normalmente quando se fala da Torá, se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Qual o tema e conteúdo da Torá ou do Pentateuco? A divisão do Pentateuco em 5 livros é, na verdade, uma compartimentação secundária do que for elaborado para ser uma unidade literária. Dessa forma, a melhor maneira de considerarmos o Pentateuco é de um livro em 5 volumes. Então, veja, o ideal de pensarmos no Pentateuco é de um livro só, dividido em 5 volumes, uma continuidade, e não de livros separados. Então, quando eu for ler o Pentateuco, eu tenho que estar com uma ideia só na mente. Apesar de eles terem intenções diferentes em cada livro, o contexto geral e a intenção geral do autor é a mesma. É como se você fosse falar assim, a história da Igreja Presbiteriana de Itaporanga, em 5 volumes. Então, os 5 volumes vão estar contando a mesma história da Igreja Presbiteriana de Itaporanga. Então, o Pentateuco, a mesma forma. Quando você for ler, você não vai mudar de mente de Gênesis para Êxodo, mas você vai estar na mesma intenção do autor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés tinha só uma intenção. Então, por exemplo, nas sinagogas, é só um rolo. O rolo do Pentateuco, é como se fosse um livro só. Podemos pensar que o Pentateuco tem 2 divisões básicas. Aqui está 111, não dá para ver direito. 111, mas é Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 a Deuteronômio 34. Então, qual seriam as 2 divisões do Pentateuco? Vamos abrir aí, ó, Gênesis 1 até Gênesis 11. Gênesis 11, ele vai tratar da última praga. Tá vendo?
Gênesis 1 a 11, e aí Gênesis 12 até o final de Deuteronômio, Deuteronômio 34. Então essas são as duas divisões gerais, né? Duas divisões básicas. Dentro dessas divisões há muitas outras que nós observaremos quando estudarmos o livro de Gênesis. Em Gênesis, Êxodo, cada um nós vamos ver outras divisões. Mas geral, no básico, há essas duas divisões que vão tratar de dois assuntos diferentes. Em razão da queda e do relacionamento rompido entre Deus e a humanidade, a primeira parte propõe a pergunta: como esse relacionamento pode ser restaurado? Então, Gênesis 1 a 11 vai tratar dessa restauração do relacionamento do homem caído com Deus. O que é que Gênesis vai começar a tratar? Que Deus criou o homem perfeito, ele fez tudo perfeito, e esse homem caiu. Ele era perfeito, mas não perfeito como Deus, né? Ninguém é perfeito como Deus, mas o homem era passível de queda. Deus o fez perfeito, mas passível de queda. Então, o homem cai e esse relacionamento com Deus é quebrado. E agora, como nós restauramos esse relacionamento? Então, Gênesis 1 a 11, ele vai tratar de forma geral disso, como o relacionamento perdido é restaurado. A segunda dá a resposta ao dilema humano descrito em Gênesis 1 a 11. Então, de Gênesis 12 a Deuteronômio 34, ele vai tratar o quê? A resposta da primeira. Como é que eu me volto a relacionar com Deus? Aí Gênesis 12 a 34, ou Gênesis 12 a Deuteronômio 34 vai dizer, é dessa forma que você volta a se relacionar com Deus. A solução é apresentada na ideia de aliança entre Deus e Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3. Vamos abrir aí em Gênesis 12. Então, o início da segunda parte, né? A primeira parte vai de Gênesis 1 a 11 e a segunda, Gênesis 12 até Deuteronômio 34. E como é que Moisés inicia Gênesis 12? Vamos ler lá os versos 1 a 3. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aqui o Senhor inicia a representação da sua aliança, o derramar de sangue. O Senhor então vai apontar para Moisés, pedindo para que eles sacrifiquem um cordeiro, depois há esse momento da instituição da Páscoa aqui, e eles vão celebrar isso todos os anos, relembrando a Páscoa. Então, um cordeiro macho, sem defeito, que eles imolariam, passariam nos umbrais da porta o sangue. Então, veja, a aliança vai requerer sangue, esse cordeiro vai apontar para algo muito maior. Então, a partir daqui, ele está falando, como é que vocês se relacionam de novo comigo? Através de uma aliança de sangue, através de um compromisso de sangue. E aí isso vai ser descrito de Gênesis 12 até Deuteronômio 34. Gênesis 12, 1 a 3, então, constitui o foco na segunda parte e resume os temas principais das narrativas do Pentateuco. A aliança de Javé. Quando nós observarmos, vocês vão ver muito esse nome, Javé, é Yavé, que é o Senhor, quando tem letras maiúsculas, Yavé, que são as letras Yod, Re, Vav, Re, que é como chama Deus no Antigo Testamento, né? Então, Javé. Os estudiosos usam muito essa palavra porque é a forma que está descrita aqui. Então, é a forma do relacionamento da aliança com Javé, a posteridade de Abraão. Só passar Só passar aí. Pausa para os comerciais.
Hã? É. Ai não, eu li foi Êxodo, desculpa gente. Eu li foi Êxodo. Desculpa, olha, obrigado Felipe. Se não for o Felipe, desculpa. Abraão. Vou ler de novo. Confundi, eu li foi... Obrigado Felipe. Gênesis 12, 1 a 3, vamos ler de novo. Me confundi aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão. Aí me confundi todo agora. Eu fui para outra questão. Depois a gente vai tratar a questão da aliança, não era isso agora. Mas vamos voltar, eu vou ler aqui de novo. A segunda dá a resposta ao dilema humano descrito em Gênesis 1 a 11. A solução é apresentada na ideia de aliança entre Deus e Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3. Por que é que eu me confundi com Moisés? E nós vamos ver quando estudar Gênesis, a partir da aula que vem, que essa aliança ela vai ser demonstrada de várias formas. Ela demonstra através do derramamento de sangue, e isso aponta para o derramar de sangue de Cristo. Aqui em Abraão, o Senhor vai formular essa aliança. Desculpem aí pelo mal entendido. Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda não tinha mudado o nome para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui o Senhor inicia o relacionamento com seu povo. E ele passa a demonstrar como esse relacionamento é restaurado. Veja que algo interessante em Abraão. Nós veremos tudo isso mais a fundo em Gênesis, por isso que eu não vou trazer tão explicado agora. Mas o Senhor fala com Abraão, isso aí Hebreus vai tratar e no Novo Testamento vai ser tratado. O Senhor fala com Abraão, quando ele ainda está em outra terra, e ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e ele vai usar Abraão. Então veja, Abraão aqui ainda não era convertido. A gente vai ver isso em Gênesis. Abraão ainda não era convertido. O Senhor trata Abraão, e o Abraão ele só vai de fato se converter verdadeiramente na hora de sacrificar Isaac. Na hora que o Senhor manda ele ir lá no monte e fazer aquele sacrifício. Ali é um teste. E aí ele vai realizar aquilo, e o Senhor vê de fato que o coração dele está no Senhor. Mas aqui, de Gênesis 1 a 11, vai ser tratado essa distância do homem e Deus, e de Gênesis 12 em diante, a volta do relacionamento. Veja que Gênesis 11, ele está ali na Torre de Babel, que é o povo tentando ser como Deus. Então, até Gênesis 11, é essa distância do homem e Deus, e de 12 até Deuteronômio é como eu restauro essa distância, né? Como eu restauro aquilo o relacionamento que nós perdemos. Então, Gênesis 12, 1 a 3, então constitui o foco da segunda parte e resume os temas principais das narrativas do Pentateuco: a aliança de Yahvé, a aliança de Deus, a posteridade de Abraão, a eleição e a graça divina e a concessão da terra prometida. Então isso tudo Deus resume aqui em Gênesis 12, 1 a 3. A aliança que ele faz com Abraão, a posteridade, que será uma grande nação, a eleição, Deus escolhe ele para si, a graça de Deus de utilizar ele, alguém pecador, e a concessão, o dar uma terra prometida, a terra que eu te mostrarei. Então veja que tudo isso é o resumo do Evangelho. A restauração do nosso relacionamento com Deus. E aí Gênesis 12 até Deuteronômio 34, Deus vai estar tratando isso, através de Moisés nos falando: como vocês restauram o relacionamento de vocês comigo. Lembrando que aqui estamos falando do Antigo Testamento.
Nosso relacionamento é restaurado com Deus através do sacrifício de Cristo. E isso aponta para justamente um perfeito Cordeiro que viria e restauraria o nosso relacionamento. Mas então, quando nós estivermos lendo, vamos supor, Gênesis 12, 13, 14, 15, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, você vai estar com o que na mente? Que Deus está ali demonstrando uma restauração de relacionamento. A primeira parte, Gênesis 1 a 11, irá nos explicar a origem do mundo e da humanidade. Se nós observarmos lá Gênesis 1, vamos abrir lá. Gênesis 1, ele vai estar descrevendo o quê? Como tudo se iniciou, como o mundo nasceu, como a humanidade apareceu, a natureza e o propósito do ser humano. Então, se você observar o comecinho de Gênesis, ele vai estar explicando ao povo a origem de todas as coisas, a origem do ser humano e qual o nosso propósito. Qual o nosso propósito descrito em Gênesis? Glorificar a Deus e encher a terra da sua glória. O homem como um representante de Deus, como imagem e semelhança de Deus que foi criado, ele tinha um propósito de espalhar essa imagem e semelhança por toda a terra. Isso a gente vê aqui em Gênesis 1, (28). Alguém pode ler Gênesis 1, 28? Então, depois da queda, a gente vai ver isso mais a fundo em Gênesis, né? Mas depois da queda, o homem perde isso, esse propósito. Mas qual é o nosso propósito principal? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Você tem que dominar sobre a terra e não a terra sobre você. Ser fecundos, multiplicai e encher a terra. O que é o homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós deveremos fazer? Espalhar essa perfeita imagem e semelhança de Deus sobre a terra. O homem não perde essa imagem de Deus depois da queda, mas ela fica manchada, ela não fica perfeita. Então, o espalhar não é mais o mesmo. O homem está sobre toda a face da terra, mas a imagem perfeita de Deus, não, né? Então, Deus demonstra como Ele criou o mundo, os animais e tudo, e qual era o propósito principal do ser humano. A entrada do pecado na criação é demonstrado aqui em Gênesis 3, e o caráter divino que julga o pecado e trata com misericórdia. Então, desde o início, aqui em Gênesis 3 mesmo, nós já vamos vendo o caráter de Deus, que é um Deus misericordioso. Veja, Adão e Eva caem, pecam, fazem aquilo que Deus proíbe eles de fazer, e Deus não os mata. O que é que Ele faz? Misericórdia. Ele cuida deles, fala que aquilo terá consequências, mas Ele não os mata. E aí então começa-se ali um distanciamento do relacionamento com Deus, que depois é restaurado de novo, depois de um tempo. E aí isso também é demonstrado em Noé. Se a gente passar um pouco aí, Gênesis 7, começa antes, né? Mas Gênesis 7, 8 e 9 e 10 vai estar ali tratando sobre Noé. E o que é visto em Noé? Deus preservando um povo para si. Por quê? Veja que em Noé toda a raça humana está corrompida. Já todo mundo está de mal a pior. E aí Deus salva quem? Uma família. Salva Noé e sua família. E depois, o que é que acontece? O povo se corrompe de novo, fazem a Torre de Babel. Só que Deus promete nunca mais destruir a terra daquela forma. Nunca mais destruir. E aí, então, nós observamos a misericórdia de Deus. Deus, Ele preserva um povo para si,
e também age com misericórdia para com os pecadores. Isso é a história contada até Gênesis 11, o distanciamento do povo de Deus. Aí o que Deus faz em Abraão, Deus demonstra como vocês vão restaurar o relacionamento comigo. A segunda parte, que é Gênesis 12 até Deuteronômio 34, explica-nos como Israel, por intermédio de Abraão, tornou-se povo eleito da aliança de Yahvé, do Senhor, e instrumento de Deus para revelá-lo e restaurar o relacionamento com o Criador. Então veja, Moisés em Gênesis 12 até Deuteronômio 34 vai nos explicar como Israel, por intermédio de Abraão, tornou-se o povo eleito de Deus. Então, a partir de Gênesis 12 vai contar essa história, como Deus escolheu esse povo e para que Deus escolheu esse povo. Nós vamos observar que Deus escolheu para esse povo revelar Deus e restaurar o relacionamento com o Criador e ser luz para as nações. Essa questão de sal e luz não é tratado só no Novo Testamento por Jesus. No Antigo Testamento diz que Israel era para ser luz para as nações. Para quê? Para que as nações vissem eles e se aproximassem de Deus. Então Deus nunca foi Deus de um povo só. Ele sempre foi Deus de todo o mundo. Porém Israel, o que é que fez? Israel se fechou e ele não foi luz para as nações. Então, coloque isso na mente. A primeira parte do Pentateuco, Gênesis 1 a 11, vai tratar sobre o distanciamento e a quebra do relacionamento com Deus. E a segunda parte, Gênesis 12 a 34, como restaurar esse relacionamento. O que encontraremos? Qual o plano literário do Pentateuco? O que é que nós encontramos no Pentateuco de forma bem resumida? Gênesis 1 a 11, criação, queda e julgamento. O que é que acontece de Gênesis 1 a 11? Deus cria, o homem cai e Deus julga. É isso que você vai observar repetidamente. Adão e Eva, Gênesis 1 a 3, Deus cria, o homem cai, Deus julga. Aí nos textos seguintes, há uma espécie de criação, queda e julgamento. Isso repetidamente, várias vezes você vai observar esse mesmo tema sendo repetido de Gênesis 1 a 11. Gênesis 12 até o final de Gênesis 50. Aliança, eleição de Abraão, conservação providencial de sua família. Então, de Gênesis 12 até o final de Gênesis, o que é que nós vamos observar? Deus conservando um ramo, a raiz de Abraão ali, conservando um povo para si. Veja, José no Egito, ele conserva, o que é que faz? José é preso, os irmãos vendem, ele é preso, mas Deus faz com que seja preservado. Deus sempre está preservando um povo para si. Esaú e Jacó, a gente sempre vai vendo, pode ver que todas as histórias de Gênesis 12 em diante, Deus sempre vai estar salvando alguém, vai estar preservando alguém que na nossa mente, vixe, vai morrer, acabou. É igual a gente assistindo um filme e achando que aquela pessoa vai morrer, então ela se salva. Então, Gênesis 12 a 50 sempre vai ter uma história assim, de alguém sendo providencialmente preservado por Deus. Êxodo, o que é que nós vamos encontrar em Êxodo? Livramento milagroso do povo de Javé, da escravidão do Egito. Relacionamento da aliança estendida a Israel como seu povo no Sinai e outorga a lei como constituição teocrática para Israel. Então, em Êxodo, nós vamos observar um livramento milagroso. O que é o livro do Êxodo? É o tempo que eles estão percorrendo ali o deserto, contando a história do povo que era escravo no deserto, e então eles caminham para a terra prometida. E o que é que Deus faz? Deus milagrosamente livra esse povo que era escravo no deserto, através da sua providência. Esse povo sai do Egito, ou do deserto não, do Egito. Esse povo sai do Egito e percorre o deserto.
Um caminho que era para ser de poucos dias, eles percorrem quanto tempo? 40 anos. Se você colocar lá no Google Maps, do Egito para Israel, você vai ver que caminhando não dura tanto assim. Não dura 40 anos para você percorrer aquele caminho. Então eles passaram 40 anos percorrendo sem achar o local por causa do seu pecado. Então há um relacionamento de aliança que se estende para todo o povo, e no Sinai Deus dá a sua lei, que é uma forma de demonstrar seu caráter e demonstrar ali por escrito o que Deus requer do povo, a lei. Então, como vocês restauram o relacionamento de vocês comigo, seguindo assim. Vamos abrir lá em Êxodo 20, eu acho. Êxodo 20. Aqui em Êxodo 20, olha como ele fala no início de Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja, isso é importante para a gente, o verso de número 2, por quê? Porque você está vendo que primeiro Deus salva e depois Ele dá uma lei. Primeiro há uma ação de Deus para um povo, um cumprimento ali, uma preservação de Deus para um povo. Depois Ele diz: olha, eu salvei vocês e agora vocês vão agir dessa forma e vão se relacionar comigo dessa forma. Por que isso é importante para a gente? Porque primeiro Deus não diz assim: olha, vocês vão agir assim e então eu salvarei vocês. Isso aqui é a ordem da salvação. Primeiro Deus salvou o povo e então Ele diz: agora que eu te salvei, você se relaciona assim comigo. Como? Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás. Ele não diz: olha, se vocês deixarem de ter outros deuses, se vocês não fizerem imagem de escultura, se você honrar pai e mãe, se você não matar, aí eu me relacionarei com vocês, eu salvarei vocês. Não, Deus não diz isso. Como é que Deus começa? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, façam isso. Eu salvei vocês, então façam isso, e não ao contrário. Nós veremos isso mais a fundo. Isso é muito importante para a nossa teologia e para a nossa vida. Porque não são nossas ações que nos salvam, mas nossas ações demonstram a nossa salvação. Isso muda tudo na nossa cabeça. A gente vai ver isso em Gênesis. Então veja, em Êxodo vai ser demonstrado isso. Livramento milagroso e Deus dando por escrito a lei e uma constituição teocrática. O que é? Vocês vão agir em conformidade com Deus. As leis são em conformidade com Deus. Vamos ver em Êxodo também que isso não é uma novidade de Israel. No Oriente Próximo ali já existiam leis semelhantes, mas as leis da Escritura, da Bíblia, elas se tornam melhores do que as leis do Oriente Próximo ali da época. Já existiam leis acerca de escravo, já existia lei acerca de patrão e funcionário, já existia lei de casamento, já existia diversas leis ali em volta. E aí a Escritura também traz essas leis, só que nós vamos comparar essas leis depois e vamos ver que a lei da Bíblia, ela vai além, dando assim uma proteção maior, algo muito melhor do que os países vizinhos da época. Em Levítico, o que é que se encontra em Levítico? Expansão da lei da aliança, com o propósito de santidade entre o povo de Javé, já que ele viveria em seu meio. Então, o que é que Levítico faz? Levítico é conhecido como a lei de santidade. Então, é Deus chamando o povo para ser um povo santo,
já que esse povo iria viver no meio de Deus. Deus iria viver no meio deles. Então, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus chama esse povo à santidade. Então, quando eu ler Levítico, o que é que eu vou ter em mente? Uma proposta de santidade. Deus chamando o povo à santidade. Deus dando leis de santidade. Números. Provação e purificação do povo da aliança de Deus, de Javé, na peregrinação pelo deserto do Sinai. Então, o povo ainda está no deserto. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio vai demonstrar tudo isso, o povo no deserto, né? O povo passou muito tempo no deserto. Então, provação e purificação do povo, Números, do povo da aliança. Então, enquanto eles estão lá caminhando no deserto, o Senhor está os tratando e demonstrando como eles se purificam. E aí é em Números que nós vamos ver várias leis acerca da purificação, que nós veremos mais quando chegar lá na época. Nós olharemos essas leis de purificação, leis de limpeza. Deuteronômio, renovação da aliança e segunda entrega da lei. Lembrem-se que quando Deus entrega a lei, o que é que acontece? A gente vai ver também todo esse contexto. A primeira vez que Moisés entrega, ele desce, o povo está adorando bezerro de ouro, ele quebra a lei, então o povo ali acaba não seguindo, aí ele vem de novo, aí traz a lei. E aí o que é que acontece? Deus agora em Deuteronômio vai dar de novo essa lei ao povo. Lembrem-se disso, façam isso. Então em Deuteronômio vai ter uma repetição de algumas coisas de Êxodo, os 10 mandamentos de novo, tudo sendo ali repetido para o povo entrar na terra prometida, sabendo o que Deus requer deles. Lembrando que quem entra na terra prometida é outra geração. Aquele povo que saiu do Egito, todo mundo morre por causa do pecado. Deus diz, nenhum de vocês vai entrar no Egito, nem Moisés, na terra prometida, nem Moisés entra por causa dos seus erros. E quem entra na terra prometida é a nova geração. Renovação da aliança e segunda entrega da lei como preparativo para a entrada na terra da promessa pela segunda geração do povo de Javé. Então veja, Deus está ali preparando essa nova geração para desfrutar das suas bênçãos, porque a geração passada pecou. Mesmo Deus tirando eles do Egito, mesmo Deus demonstrando ali suas bênçãos, o povo pecava no deserto com saudade do Egito. E aí então só uma nova geração que adentra nessa terra prometida. Isso tudo significa algo. O que é que isso significa na nossa vida? Então tudo isso, a Bíblia não é para aquele tempo, a Bíblia é para toda a igreja, aqui é a história da igreja. O que Deus quer falar em Gênesis, o que Deus quer falar em Êxodo, o que Deus quer falar em Levítico, o que Deus quer falar em Números, em Deuteronômio para nós. Então, tudo isso nós observaremos em cada livro. Quais são os tipos literários encontrados no Pentateuco? Porque é um livro escrito, né? Então há tipos literários e isso também nos ajuda a interpretar a escritura, sabendo qual tipo literário aquela carta ou aquele livro foi feito. Então, veja, nós encontramos no Pentateuco prosa narrativa, que é uma escrita simples, mas direta e expressiva. Quase todo é registrado na terceira pessoa. O que é isso? Alguém contando a história. Aconteceu isso e isso. É de uma terceira visão, né? Uma terceira pessoa contando o que está acontecendo com Moisés, entre Moisés e Deus, entre Noé e Deus. Então é alguém contando a história. Usa por vezes, usa por vezes linguagem antropomórfica. Que o que é isso? A atribuição de características humanas a Deus. E isso confunde muito a Deus. Por exemplo, Deus se entristeceu, Deus o tomou pela mão, Deus se inclinou, Deus colocar características humanas em Deus. Deus é espírito, mas para nós termos um entendimento da ação de Deus, o que é que o autor faz? Ele dá características humanas a Deus. Deus não se entristece,
Mas Deus se entristeceu. Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, mas ele dá uma característica humana a Deus para nós termos um entendimento da ação que Deus teve, porque Deus é incompreensível. Então, para ficar claro, Deus utiliza aquele Moisés, para Moisés então dar uma característica humana a Deus, para nós termos uma compreensão do que ele está fazendo. E referências frequentes à teofania, que é o que? Manifestações visíveis e audíveis de Deus. Então, isso nessas prosas você vai ver constantemente Moisés atribuindo características humanas a Deus e também falando das suas divisões, de Deus falando com o povo de forma audível. Nós encontramos também no Pentateuco poesia antiga. O Pentateuco contém alguns dos exemplos mais antigos de poesia hebraica de todo o Antigo Testamento. A gente vê em Gênesis 15, Números 23 e 24, Deuteronômio 32 e 33, que são poesias descritas ali. Nós observamos revelação profética. Revelação profética inclui previsões, revelações divinas, exposições e interpretações da revelação, voltada para a aliança de Deus com Israel. Então, Gênesis 15 também, de 12 a 16, Deuteronômio 18, 17 a 20 e Deuteronômio 1 a 4, você vai encontrar esse tipo de escrita, de uma revelação profética. E nós encontramos também a lei. Há mais de 600 leis no livro de Êxodo. A gente acha que só são os 20 mandamentos, né? Mas não. Os 20 mandamentos são um resumo da lei de Deus. Só em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, há mais de 600 leis. E aí são resumidas nos 20 mandamentos, que são resumidas por Jesus em amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, mas quando você quebra uma dessas leis, você já quebrou toda a lei, mais de 600. A lei casuísticas, a lei expodíticas, a gente vai ver tudo isso. Ou ordens afirmativas e negativas de conduta, proibição, ordem negativas, lei de morte e maldição. Tudo isso são leis descritas. Uma lei de causa, se aconteceu isso, você vai tratar dessa forma. Leis ali, de tudo nós vamos observar. A Bíblia trata se alguém matar um animal seu, se alguém pegar um terreno seu, se alguém tiver ali uma divisão de terreno e alguém afastar um pouquinho. Trata sobre como você tratar seus servos, como o servo tratar o patrão, se um boi morrer de um ataque de outro boi, de alguém. Então, vai ter toda a lei de como o povo viver bem entre si. Porque lembra-se que o povo estava distante, cada um buscava seus próprios interesses, o povo distante de Deus, e agora Deus está dizendo, olha, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo e eu vou viver no meio de vocês. Então, eu estou dando uma lei para vocês viverem em paz. E aí, finalizando de hoje, só para ter assim, um panorama do que nós observaremos nos 5 primeiros livros, né? Contexto histórico da formação. Os egípcios foram o povo que mais se destacaram na formação do contexto histórico do Pentateuco. Porque a história, você observa ali, que se passa de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tudo está tratando a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Então, o contexto egípcio está muito forte. E por quê? Quem foi que escreveu o Pentateuco? Moisés. E Moisés foi criado por quem? A história de Moisés? Moisés ele foi criado pelos egípcios. A mãe botou num cesto. Vejam aquele filme, tem um desenho que é muito bom, né? Que é o Rei do Egito. Aquele filme antigo é difícil de encontrar, mas ele é muito bom e muito fiel, assim, então é muito bom. Aí ela bota no cesto, ela é criada por quem? Pelo Egito. Então ele foi ensinado por quem? Por egípcios, religião egípcia, tudo Egito. Ele sabia que ele era hebreu,
mas todos os ensinamentos dele foi da corte egípcia. Ele foi criado pela filha do faraó. Então, ele tinha assim um estudo. O povo egípcio uma das faculdades mais antigas do mundo, a Universidade do Cairo, lá no Egito. Então, é um estudo muito, muito profundo ele teve. E ele sabia sobre os deuses egípcios, ele sabia sobre tudo. Então, nós vamos observar, principalmente em Gênesis, Moisés tratando isso. Da onde é que o povo está saindo? Da onde é que o povo está saindo? Em Êxodo? Do Egito. Então, o que é que Moisés vai combater no Pentateuco? O Egito. Por quê? Veja, eu estou tirando um povo que passou séculos e séculos, 400 anos escravo no Egito. O que é que está na mente do povo? O Deus hebreu ou o Egito? O Egito. E aí agora o que é que eu tenho que combater? O Egito no povo. Então, por exemplo, o que é que Moisés está combatendo com o Pentateuco? O Egito no povo. Ele está tirando ali o Egito do povo. Quando a gente vai ver isso desde a criação. Quem foi que criou o mundo? Deus. E isso já influencia num combate o que o egípcio acha que como se criou o mundo. Quem fez os luminares do dia e da noite? Deus. O Egito adorava o quê? O sol e a lua. Aí não façam para vocês imagem de escultura de animais. Você vê um deus egípcio ali, ó, ele tem o quê? Meio homem, meio animal. Então Moisés ele está tratando isso no povo também. É um dos temas do Egito. É interessante que essa imagem aqui egípcia, esse Deus pesa, é como se ele estivesse pesando um coração e agora eu não estou lembrado o que é o outro, mas ele está pesando o coração de quem morreu. E aí tem um momento na Escritura que ele vai falar disso, que Deus pesa o nosso coração, né? Depois eu vou trazer isso para vocês observarem. Então, os egípcios foram o povo que mais se destacaram na formação do contexto histórico do Pentateuco. Os hebreus residiram no Egito durante vários séculos, multiplicando-se e formando uma grande nação, ao mesmo tempo que absorviam a cultura do Egito. Então se tornou um problema para o Egito, porque os hebreus se multiplicaram muito, e ao mesmo tempo que eles se multiplicavam, eles absorviam aquela cultura para eles. Influência. Os hebreus recaíram na adoração de uma divindade. Lá em Êxodo 32, 1 a 10 é observado isso. O povo desejava voltar para o Egito enquanto estava caminhando no deserto. Eles sentiram saudade do Egito. Eles adoravam deuses egípcios. Então Moisés, escrevendo o Pentateuco, estava tratando isso no povo. Até aqui na serpente, depois eu vou trazer para vocês na aula que vem, quando se fala da serpente, há um deus egípcio que é uma serpente alada. E aí Moisés vai tratar o quê? De uma serpente que tentou Eva, e essa serpente então foi amaldiçoada, que agora ela só rastejaria. Então isso tudo é de fato que aconteceu, mas veja como Moisés ele vai tratando a história real e confrontando ali um pensamento egípcio. A narrativa coloca Moisés e Yahvé em oposição a Faraó e seus deuses. Então veja, nós temos Moisés e o Senhor, e Faraó e os outros muitos deuses. As 10 pragas do Egito são 10 pragas ali combatendo os 10 deuses do Egito. Nós vamos observar isso também lá em Êxodo. Quando Deus dá cada praga, ela está demonstrando a superioridade do Deus hebreu para o Deus egípcio. Então, cada praga ela vai estar ali confrontando o poder de um Deus egípcio. O rio Nilo se torna em sangue, então era um Deus. Então Deus ele está demonstrando, olha, eu sou maior do que esses seus deuses, não há outro Deus, só há o Deus hebreu, né? Então, isso tudo que encontraremos. Então, nas cinco primeiras aulas, né, que nós observaremos os 5 primeiros livros da Escritura, é isso que deve estar na nossa mente. Esses 5 primeiros livros foram dados com o mesmo propósito de demonstrar ali a separação e a quebra do relacionamento do povo com Deus
e a partir de Gênesis 12 até Deuteronômio 34, como esse povo restaura esse relacionamento com Deus. Tudo bem? Alguma dúvida? A gente lê Gênesis 12, 3 para... Não, Gênesis 12, 2.